Aleluia. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer estar com vocês novamente para juntos adorarmos e glorificarmos o nome santo do Senhor. E o mais importante, acabei de saber aqui que hoje é culto de Santa Ceia. Então, aquele que é mais importante está aqui nessa noite. Ele ofereceu do seu corpo e do seu sangue para que eu e você estivéssemos aqui participando, aleluia, do sacrifício a qual ele teve por nós na cruz do Calvário, amém? Meus irmãos, no livro de Gênesis, louvado seja Deus, falei para o pastor ali que ele estava em casa, ia sair para ir para a igreja, até tinha uma igreja direcionada, mas como não tinha agenda para pregar, eu falei assim: Espírito Santo, me guia. E na hora que eu saí do portão de casa, que eu fui ligar o carro, o Espírito Santo me guiou para cá. Eu falei: vamos andar juntamente com os irmãos. O pastor falou: você podia ter me avisado que eu estou ouvindo você para pregar. Eu falei: não, pastor, o pregador hoje é Cristo. Nós estamos aqui para adorar a Ele. Ele é digno e merecedor da nossa adoração. O maior prazer da minha vida é poder me reunir com vocês para estarmos adorando a Deus. Amém? Gênesis capítulo de número 2. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos 2 versículos da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu vou ler alguns versículos e a igreja me acompanha. Capítulo de número 2. Aleluia. Versículo de número 8 em diante diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Louvado seja Deus. Até aqui, igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava ali orando, assim que cheguei à igreja, e o Senhor, ele me trouxe a esse texto. E é bem verdade que Deus, desde o início da sua criação, Deus, ele vem, aleluia, tentando nos guiar ou nos direcionar à salvação dele. É interessante como Deus, ele acabara de criar o homem. E a Bíblia diz que após criar o homem, Deus agora vai e começa a criar tudo aquilo que é necessário para que o homem pudesse sobreviver sobre essa terra. É interessante que, se você parar para analisar, você vai perceber que sem as árvores, nós não teríamos o oxigênio ao qual nós respiramos hoje. Interessante é que Deus da terra, ou seja, da mesma terra que Deus criou eu e você, Deus cria também as árvores. A Bíblia diz que das árvores vêm os frutos, a qual é necessário para que nós nos alimentamos. A Bíblia diz que Deus agora também cria os animais. Tudo isso veio do pó da terra, e se você analisar, não tem nada que você possa ver, ou que você possa tatear, ou que você possa contemplar, que não tenha vindo da terra. Mas a Bíblia diz que quando Deus pega o homem, a Bíblia diz que ele pega do pó da terra e ele modela o homem do pó da terra. Só que quando ele olha para o homem, ele observa e vê que o homem, ele era estático. O homem não se movia, o homem não enxergava, o homem não ouvia, o homem não falava, o homem era uma estátua. Aleluia! Mas aí Deus falou assim: pronto, já criei do pó da terra, mas é necessário que o homem tenha algo que venha de mim. Aleluia! Então Deus agora vai e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o fôlego do Espírito de... Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: você recebeu a melhor parte de Deus. Você só está aqui hoje porque você já recebeu a melhor parte de Deus. Deus te criou. Interessante é que agora Deus vai e faz um jardim. Deus podia deixar o homem abandonado sobre a terra, para que o homem pudesse estar em qualquer canto da terra, vivendo todos os perigos que nela havia.
Mas a Bíblia diz que não, Deus vai e transforma um jardim, um lugar especial, um lugar preparado para que o homem sobrevivesse nele, debaixo da proteção das mãos de Deus. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Deus agora dentro do jardim cria 3 tipos de árvores. Repita comigo, 3 tipos de árvores. Quais eram os 3 tipos de árvore? A árvore comestível, boa e agradável aos olhos para o alimento, ou seja, a árvore de frutos naturais. O segundo tipo de árvore, aquela árvore, aleluia, que traria sobre o homem o conhecimento do bem e do mal, ou seja, traria sobre o olhar do homem o pecado. Mas tinha um terceiro tipo de árvore que Deus criou, qual era? A árvore da vida eterna. Entende isso nessa noite? Deus já tinha preparado para você uma eternidade lá no início da criação. A eternidade não foi preparada quando Jesus veio, a eternidade foi preparada quando Deus formou Adão lá no início de tudo. Deus já olhava para hoje e dizia assim: olha, eu tenho um povo ali naquela igreja, no Carapetuba, que vai me adorar e a eternidade é para eles. Vamos aqui, quer. Aí a Bíblia diz que Deus agora chama Adão e diz a ele: Adão, você está vendo quantas árvores há no jardim? De todas elas você pode comer. Em outras palavras, eu disse: olha, Adão, coma da árvore dos frutos bons e agradáveis para o alimento. Se alimente e se farte de todas elas. Coma também, Adão, da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da vida eterna, porque essa eu preparei especialmente para você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: tem um alimento preparado para a tua vida, que vai te dar vida eterna nesta noite. A Bíblia diz que Deus abre agora, aleluia, essa porta para que Adão coma de todas as árvores. Mas agora Deus diz: mas Adão, tem uma árvore que está lá no meio do jardim também, e que talvez esteja colocada ao lado da árvore da vida eterna. Essa árvore aí, Adão, olha, entenda uma coisa: nunca toque nela e nem se alimente dela. Eu vou repetir para você entender: não toque e nem se alimente. Mas por que, pastor Saulo, não podia tocar e nem se alimentar? Porque essa árvore era a árvore do pecado. Essa árvore era a árvore que traria o pecado ao coração do homem. E o coração do homem em pecado não pode viver a eternidade que Deus preparou desde o início. Mas certamente Deus disse: olha, Adão, toma cuidado, vigia, Adão, porque tenho preparado árvores, aleluias, que trazem para você o sobrenatural para viver a eternidade. Mas a árvore que está no meio do jardim, que traz conhecimento, não coma, não toque. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Adão, não toque no pecado, Adão. Adão, não se alimente do pecado, porque o pecado quem puxa ele é a carne. E a carne, a Bíblia diz que voltará para o pó da terra. Mas a alma e o espírito, essas são minhas, o espírito tornará para mim, e a alma estará no seio de Abraão para receber a vida eterna. Todos querem receber a vida eterna aqui. A palavra de Deus para mim, para você nessa noite é: não toque no pecado, não se alimente no pecado, mas coma da árvore da vida eterna. Cristo nesta noite, Ele está aqui porque Ele já sacrificou para que o pecado não consuma e não condene, mas que Deus nesta noite, em seu Filho Jesus Cristo, possa nos alimentar para viver a eternidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.